Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia sentiu o peso do olhar de Ronaldo sobre si. Era como se ele pudesse enxergar diretamente seus pensamentos mais sombrios. Sem saída, a confissão escapou de seus lábios em um tom quase inaudível. Eu sabotei o cabelo da Beatriz. Ronaldo, incrédulo, arqueou as sobrancelhas, mas no fundo não parecia tão surpreso. Cruzou os braços e aproximou-se dela sem desviar o olhar. Era isso o que eu precisava ouvir, disse ele pausadamente, como quem tem pleno controle da situação. Mas não pense que vai sair impune, Bia. Em troca do meu silêncio, você será minha estagiária. O quê? Bia recuou indignada. Você só pode estar brincando. Estou falando sério. Trabalhe para mim ou eu conto tudo. E você sabe o que isso significa para você e para Beatriz. Por um instante, Bia pensou em resistir, mas a lembrança do que poderia acontecer se Beatriz descobrisse a verdade fez com que ela reconsiderasse. Resmungando entre dentes, assentiu com um movimento brusco. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento do... Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Alfredo e Teresa batiam à porta de Nelson e Anita. O clima era leve, mas carregado de expectativa. O objetivo da visita era claro: acertar o namoro dos filhos, um acordo quase tácito entre as duas famílias. É bom finalmente termos essa conversa, disse Alfredo sorrindo de forma cordial. Afinal, nossos jovens têm futuro juntos. Anita, por sua vez, servia o café com certo nervosismo, enquanto Nelson tentava manter o tom conciliador. O importante é que eles estejam felizes, completou Nelson medindo as palavras, e que saibam lidar com qualquer obstáculo que venha pelo caminho. A reunião prosseguiu entre sorrisos, promessas e ajustes sobre o relacionamento dos jovens, embora um desconforto pairasse no ar, como se algo ainda não estivesse completamente resolvido. No hospital, Beatriz se preparava para a alta. A equipe médica, atenciosa, deu as últimas recomendações, enquanto Beto esperava do lado de fora, ansioso por sua recuperação. Quando a viu surgir pela porta, ele sorriu. Até que, enfim, já estava na hora de você voltar para casa. Beatriz sorriu de volta, embora seu olhar ainda demonstrasse o impacto emocional do que havia acontecido com ela. Não vou deixar isso passar, Beto, afirmou, decidida. As pessoas precisam saber a verdade. Foi então que Beto, como se tivesse esperado exatamente esse momento, sugeriu: precisamos convocar uma coletiva de imprensa. Você pode falar sobre o ocorrido, esclarecer os boatos e virar o jogo a seu favor. Beatriz o encarou por um momento, ponderando. Era uma ideia ousada, mas fazia sentido. Era a oportunidade perfeita para se reerguer. Enquanto isso, na perfumaria, Glorinha, com uma expressão determinada, conversava com seus colegas. Não se preocupem, garantiu ela, confiante. Vou recuperar o cabelo da Beatriz, custe o que custar. Conheço os melhores tratamentos e ela vai sair dessa mais linda do que nunca. A segurança de Glorinha acalmou as outras funcionárias, mas a situação continuava causando burburinhos nos corredores. Maristela, sempre atenta, começava a ligar os pontos. Algo naquela história não cheirava bem, e sua desconfiança logo encontrou um alvo. Bia. Ela tem alguma coisa a ver com isso, murmurou para si mesma, franzindo o senho. Tenho certeza. Mais tarde, enquanto Maristela comentava suas suspeitas com Zélia, a amiga resolveu revelar uma informação que poderia virar o jogo. Você não sabe da maior, Maristela. O novo sabonete da perfumaria carioca. Não foi a Eugênia quem criou. Como assim? Maristela arregalou os olhos. Foi Marlene, respondeu Zélia como se estivesse entregando uma bomba. Aquele lançamento não é ideia dela, e a verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. A revelação deixou Maristela ainda mais intrigada. Eram muitas peças soltas naquele quebra-cabeça, e ela sabia que a hora da verdade se aproximava. Enquanto isso, Nelson, pressionado por um agiota, encontrava-se sem alternativas. Desesperado, procurou Alfredo, que o recebeu com uma expressão dura. Preciso da sua ajuda, Alfredo. Estou numa situação complicada.
Você se meteu nessa, Nelson, respondeu Alfredo, sem esconder a frustração. Mas vou ver o que posso fazer. No dia seguinte, o grande momento chegou. Beatriz apareceu na coletiva de imprensa, mais forte e exuberante do que nunca. Usava um vestido impecável e exibia um olhar seguro que desarmava qualquer crítica. As câmeras a acompanharam enquanto ela caminhava até o microfone. Quero agradecer a todos pela presença, disse ela com a voz firme. Estou aqui para esclarecer o que aconteceu e para deixar claro que não vou me abalar. O que tentaram fazer comigo é inadmissível, mas eu vou superar. E prometo que sairei dessa ainda mais forte. A imprensa aplaudiu e Beto sorriu, orgulhoso. Era o recomeço que Beatriz merecia. Mas enquanto todos comentavam o sucesso da coletiva, Bia e Ronaldo se encontravam às escondidas. Eu tenho uma proposta, disse Bia, em um tom baixo. Vamos nos aliar contra Beatriz e Beto. Ronaldo a encarou com interesse, mas também com cautela. O que você está planejando? Algo que vai colocar os dois fora do nosso caminho de uma vez por todas. O jogo estava apenas começando, e a promessa de novas alianças e traições pairava no ar, ameaçando mudar os destinos de todos os envolvidos. Beatriz está diante do espelho, tentando esconder o choque ao ver a mecha manchada de seu cabelo. Depois da sabotagem de Bia, que adulterou os produtos usados em seu tratamento, ela sofre uma reação alérgica grave. O resultado é uma mancha permanente que a faz buscar solução em um salão de beleza. E isso é uma tragédia capilar! Exclama a cabeleireira, examinando o dano com atenção. Beatriz, sentada na cadeira do salão, arregala os olhos, aflita. Trágico? Como assim trágico? Tem que ter uma solução! A especialista suspira, sem muita esperança. A solução é cortar, querida. Essa parte do cabelo está completamente danificada. Tentar consertar com tintura pode causar um corte químico e piorar a situação. Cortar? Eu não posso cortar? Protesta Beatriz, quase em desespero. Eu tenho uma coletiva de imprensa da perfumaria carioca. A cabeleireira a olha com firmeza, sem paciência para dramas. Cabelo cresce, querida. O que não pode é aparecer com uma mecha assim na coletiva. Sua imagem já foi prejudicada demais. Beatriz encosta as mãos no rosto tentando segurar as lágrimas. Ela sabe que precisa estar impecável para a coletiva de imprensa marcada após o incidente de racismo durante a campanha da perfumaria carioca. A expectativa é alta e qualquer deslize pode arruinar ainda mais sua reputação. Do lado de fora do salão, Beto, Juliano e Raimundo aguardam ansiosos, debatendo a situação. Nós precisamos resolver isso rápido, diz Beto, preocupando-se com a pressão sobre Beatriz. Ela não pode se apresentar assim. É só cabelo, Beto. A gente vai dar um jeito, responde Juliano, tentando ser mais prático. Raimundo, no entanto, não concorda. Só cabelo? Você sabe o que isso representa para ela. Beatriz tem que aparecer perfeita nessa coletiva, ou os haters vão acabar com ela. Os três começam a discutir, aumentando ainda mais a tensão. Beatriz, do outro lado, ouve o burburinho e se sente ainda mais pressionada. Ela se levanta, frustrada. Eu não vou cortar. Eu não posso cortar. Deve haver outro jeito. Nesse momento, Glorinha entra no salão com uma bolsa cheia de produtos. Eu tenho a solução. Todos olham para ela surpresos. Glorinha, com seu jeito otimista e decidido, coloca a bolsa sobre o balcão. Eu trouxe uma tintura francesa misturada com babosa. É um truque que aprendi com uma cabeleireira na Europa. Se funcionar, você não vai precisar cortar nada. A cabeleireira do salão bufa, descrente. Isso é loucura! Pode piorar tudo! Glorinha sorri com confiança. Pode confiar em mim. Beatriz, sem opções e desesperada, aceita. Faça o que for preciso, Glorinha. Eu confio em você. Enquanto Glorinha aplica o tratamento com delicadeza e paciência, Beatriz fecha os olhos e respira fundo. A cabeleireira do salão observa, cruzando os braços, como se esperasse que tudo desabasse em poucos minutos. No entanto, o resultado surpreende a todos. Inacreditável! Exclama Beto quando Beatriz surge com o cabelo recuperado. O espelho reflete Beatriz de volta para si mesma. Os fios estão perfeitos, sem manchas visíveis.
Glorinha sorri, satisfeita. Não disse que ia dar certo? Beatriz levanta-se, emocionada. Glorinha, você salvou o meu dia. Obrigada. Do lado de fora, a tensão desaparece quando Beatriz aparece exuberante, pronta para enfrentar a coletiva. Beto, Juliano e Raimundo sorriem aliviados, enquanto Glorinha recebe os elogios que merece. Agora é com você, Beatriz, diz Raimundo. Mostre para todo mundo do que você é capaz. Beatriz sorri, confiante. O problema do cabelo está resolvido, mas a batalha está apenas começando. Ela respira fundo e segue em direção à coletiva, pronta para virar o jogo e provar que ninguém pode derrubá-la. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz está pronta para brilhar como a grande estrela da perfumaria carioca. Porém, o que deveria ser um momento de triunfo se transforma em um pesadelo. Durante sua apresentação, ela começa a passar mal, com dificuldade para respirar e acaba desmaiando diante de todos, causando pânico no público e nos bastidores. Beto, que acompanha tudo pela televisão, corre desesperado para o hospital, onde Beatriz é levada às pressas. Os médicos confirmam que ela sofre uma forte reação alérgica, provavelmente causada por algo aplicado em seu cabelo antes da apresentação. Enquanto Beatriz recebe os cuidados necessários, Ronaldo, amigo próximo, começa a suspeitar de sabotagem e acredita que alguém pode ter feito isso de propósito. Basílio, sempre preocupado, fica abalado ao saber que Beatriz passou mal. Ele entra em contato com Beto e Glorinha para entender o que aconteceu e oferecer apoio. Apesar de alguns desentendimentos recentes, Basílio não consegue ignorar sua preocupação e vai até o hospital para visitá-la. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal assim, você fica por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. No hospital, Beatriz, ainda fraca, se surpreende com a chegada de Clarice, sua mãe biológica. Apesar da relação cheia de mágoas e desconfianças, Beatriz não consegue esconder a emoção ao vê-la. Clarice, visivelmente preocupada, tenta confortar a filha, demonstrando um carinho que Beatriz não esperava. O encontro inesperado começa a criar uma ponte de conexão entre mãe e filha, mesmo em meio à dor. Enquanto isso, Glorinha, determinada a descobrir o que aconteceu, relembra os bastidores do programa e percebe que apenas algumas pessoas tiveram acesso ao produto usado no cabelo de Beatriz. Convicta de que não foi um acidente, ela promete à amiga que vai encontrar o responsável. Ronaldo, por sua vez, também não ignora suas suspeitas. Ele decide confrontar Bia, que há tempos demonstra inveja do sucesso de Beatriz. Embora Bia negue qualquer envolvimento, sua postura defensiva aumenta as suspeitas de Ronaldo, que resolve investigar mais profundamente. Enquanto o drama de Beatriz acontece, outras histórias continuam movimentando as relações ao redor. Alfredo e Teresa finalmente concordam em apoiar a retomada do namoro entre Eugênia e Guto. Porém, Guto se vê em um dilema quando Edu o aconselha a terminar o relacionamento, sugerindo que talvez seja o melhor para os dois. No hospital, Beto tenta ser forte, mas o estado de Beatriz o deixa completamente abalado. Vera, sempre atenciosa, está ao lado dele, oferecendo consolo e palavras de incentivo. Ela reforça que Beatriz é resiliente e que, com o tempo, tudo voltará ao normal. Ronaldo aproveita o momento para confrontar Mauro, acusando-o de ter se aproveitado de Celeste. A tensão entre os dois aumenta, mas Mauro tenta se esquivar, culpando as circunstâncias. Em outro lugar, Orlando comenta com Zélia que Juliano está cada vez mais próximo de Marlene, o que pode gerar novos conflitos no grupo. De volta ao hospital, as suspeitas de sabotagem ficam mais fortes. Ronaldo decide pressionar Bia novamente, desta vez com mais informações em mãos, mas ela insiste em negar qualquer envolvimento. Ronaldo promete a Beatriz que vai descobrir toda a verdade, custe o que custar. Beatriz, mesmo fragilizada, começa a recuperar suas forças emocionais. Com o apoio de Beto, Basílio e Glorinha, ela percebe que tem ao seu lado pessoas que realmente se importam. A presença de Clarice também traz uma mudança inesperada. Apesar de todas as dúvidas e ressentimentos, Beatriz sente que talvez haja uma chance de reconstruir sua relação com a mãe.
Em meio a tantos desafios, Beatriz decide que não vai deixar esse incidente destruir tudo o que construiu. Determinada a superar as adversidades, ela se compromete a retomar sua carreira com mais força do que nunca. Beatriz, mais uma vez, vê sua vida virar de cabeça para baixo. Prestes a viver um dos momentos mais importantes de sua carreira, a jovem é vítima de uma armação que a coloca em risco e a leva ao hospital. O que começa como um grande pesadelo, no entanto, transforma-se em uma oportunidade inesperada de reaproximação com Clarice, sua mãe biológica. Tudo se desenrola quando Beatriz é convidada a participar do renomado programa Alfredo Honório Show, para promover o lançamento de um novo sabonete da Perfumaria Carioca, empresa onde está construindo uma trajetória promissora. Animada e ansiosa, Beatriz sabe que essa é sua chance de brilhar e consolidar sua imagem como a estrela da campanha. Beatriz é socorrida às pressas e levada ao hospital. Lá, os médicos confirmam que ela sofreu uma forte reação alérgica ao produto aplicado em seu cabelo, o que desencadeou a crise de asma. Glorinha, profundamente abalada, começa a suspeitar que o incidente não foi um simples acidente. Determinada a descobrir a verdade, ela promete investigar quem poderia ter sabotado o tratamento de Beatriz. Enquanto isso, no hospital, Beto, namorado de Beatriz, mal consegue conter sua angústia. Ele se culpa por não ter estado mais presente nos preparativos e recebe o apoio de Vera, amiga do casal, que tenta consolá-lo. Basílio, melhor amigo de Beatriz, também está ao lado dela, demonstrando toda a sua preocupação e carinho. Paralelamente, Clarice, a mãe biológica de Beatriz, experimenta um pressentimento inexplicável. Sem saber que a filha está hospitalizada, Clarice sente uma estranha necessidade de procurá-la. Mesmo com todas as mágoas do passado e as incertezas sobre sua relação com Beatriz, ela decide ceder ao impulso e vai ao hospital. Beatriz, ainda se recuperando do susto, é surpreendida pela chegada de Clarice. Embora nutrisse certa desconfiança sobre as intenções da mãe, Beatriz não consegue esconder sua emoção ao vê-la. Clarice, por sua vez, demonstra genuína preocupação ao saber dos detalhes do incidente. A vulnerabilidade de Beatriz naquele momento cria um clima de proximidade inesperado entre as duas, algo que nenhuma delas imaginava possível. Enquanto conversam, Clarice tenta tranquilizar Beatriz, dizendo que tudo ficará bem e que ela é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Beatriz, tocada pelas palavras da mãe, começa a abaixar suas defesas. Pela primeira vez, ela percebe que, apesar de todos os erros do passado, Clarice talvez esteja realmente disposta a se reconectar. Do lado de fora do quarto, Glorinha aproveita o momento para continuar suas investigações. Discreta, ela revisita os bastidores do programa e descobre que apenas algumas pessoas tiveram acesso ao produto utilizado em Beatriz. Entre elas, Bia se destaca. Glorinha decide confrontá-la, mas Bia, sagaz, nega qualquer envolvimento e tenta desviar as suspeitas. Recuperada, Beatriz deixa o hospital com uma nova perspectiva sobre sua vida e suas relações. O incidente não apenas reforça sua determinação em seguir sua carreira, mas também abre espaço para uma reaproximação com Clarice. Embora o caminho para a reconciliação ainda seja longo, mãe e filha agora têm uma chance real de reconstruir seus laços. Nos bastidores da Perfumaria Carioca, as coisas também começam a mudar. Glorinha é reconhecida por sua lealdade e recebe um cargo de maior responsabilidade, enquanto Beto e Beatriz decidem enfrentar juntos os desafios que estão por vir. Mesmo em meio ao caos, Beatriz emerge mais forte e confiante, provando que, apesar das armadilhas do destino, ela é capaz de transformar adversidades em oportunidades. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz, com a determinação que sempre a caracterizou, reafirma sua decisão de não alisar o cabelo, mesmo sob a insistência de Glorinha. Para Beatriz, seu cabelo natural é um símbolo de sua identidade, algo que ela não está disposta a abrir mão. Glorinha, percebendo que os argumentos tradicionais não surtirão efeito, decide mudar de estratégia. Ela faz uma proposta tentadora a Juliano: criar uma campanha publicitária que celebre a diversidade capilar, usando Beatriz como o rosto principal.
Juliano hesita, preocupado com a possibilidade de Arlete, uma antiga rival, reconhecer Beatriz e desenterrar segredos do passado. Contudo, ele vê na ideia de Glorinha uma oportunidade única de impulsionar as vendas do novo produto da empresa. Enquanto isso, em um canto mais reservado da trama, Zélia vasculha uma antiga gaveta e encontra uma foto reveladora de Clarice com Antônio. O flagrante a deixa perplexa, pois indica uma proximidade que Clarice sempre negou. Zélia, sentindo-se traída e cheia de perguntas, decide confrontar Clarice, mas antes quer entender melhor o contexto daquela imagem. Ela começa a investigar por conta própria, procurando pistas que possam explicar o que realmente aconteceu entre os dois. No lado oposto da cidade, Mauro demonstra mais uma vez seu controle opressor sobre Celeste. Ele a manipula com palavras doces, prometendo uma vida melhor se ela apenas confiar nele. Celeste, dividida entre seus sentimentos e a crescente sensação de sufocamento, tenta encontrar forças para resistir. Contudo, Mauro sabe como mexer com suas inseguranças, mantendo-a presa em um ciclo de dependência emocional. Paralelamente, Edu, sempre prático e disposto a resolver problemas de forma direta, entrega uma quantia significativa de dinheiro a Nelson. O objetivo é claro: livrá-lo das garras de um perigoso agiota que vem ameaçando sua família. Nelson aceita o dinheiro com gratidão, mas não consegue esconder o peso da humilhação por depender de Edu. Ele promete a si mesmo que encontrará uma maneira de retribuir o gesto e reconstruir sua vida. Antes de continuar, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A tensão aumenta quando Basílio, amando de Maristela, começa a se aproximar de Arlete. Seu objetivo é claro: ganhar sua confiança e descobrir informações que possam ser usadas contra ela. Arlete, contudo, não é fácil de enganar. Ela observa Basílio com cautela, sentindo que algo em sua abordagem não é genuíno. Basílio, por sua vez, se esforça para parecer amigável, mas o plano de Maristela pode não ser tão simples quanto parecia. Enquanto isso, Glorinha, em um ato de pura malícia, adultera o produto que deveria ser usado para tratar o cabelo de Beatriz. Ela sabe que, ao prejudicar Beatriz, poderá forçar Juliano a repensar a campanha e voltar atrás em sua decisão de apoiar a jovem. Sem saber da sabotagem, Beatriz segue confiante com os testes do produto, mas as consequências da armação de Glorinha prometem ser devastadoras. No teatro onde Alfredo se prepara para um grande evento, Eugênia, sempre atenta a tudo, flagra Valdete invadindo o camarim do apresentador. Eugênia rapidamente avisa Alfredo que não perde tempo e vai confrontar Valdete. O embate é intenso, com Alfredo exigindo que Valdete assuma suas ações publicamente. Ele deixa claro que não tolerará sabotagens ou desonestidades, especialmente em um momento tão importante para sua carreira. Pressionada, Valdete reluta, mas acaba admitindo suas intenções diante do público presente no concurso. No meio da confusão, Teresa chega para apoiar Jacira, que participa do concurso e precisa de todo o incentivo possível. A presença de Teresa é um alívio para Jacira, que enfrenta não apenas a pressão da competição, mas também as críticas constantes de pessoas que subestimam seu talento. Contra todas as expectativas, Jacira supera seus medos e entrega uma performance impecável, conquistando o título do concurso. Teresa, emocionada, celebra a vitória ao lado da amiga, enquanto o público aplaude de pé. O evento serve de cenário para outro momento marcante. Juliano, aproveitando a presença da audiência e a repercussão positiva do concurso, anuncia o lançamento do novo sabonete da empresa durante o programa de Alfredo. A campanha é apresentada como uma revolução no mercado, destacando a importância da autenticidade e da diversidade, uma ideia que Glorinha finge apoiar enquanto trama pelas sombras. Quando o momento mais aguardado da noite chega, Beatriz sobe ao palco para representar o lançamento do sabonete. Ela se sente nervosa, mas também empoderada, sabendo que está ali para algo maior do que si mesma. No entanto, logo após iniciar sua fala, Beatriz começa a sentir dificuldade para respirar.
Uma crise de asma a atinge de forma inesperada, deixando todos ao redor em estado de alerta. A grande mudança na vida de Celeste acontece durante a festa de lançamento do novo sabonete da perfumaria carioca. Já afastada de Mauro, ela comparece ao evento com uma energia renovada, disposta a aproveitar a noite sem preocupações. É lá que ela conhece Edu, o irmão de Guto, em um encontro que parece ter sido orquestrado pelo destino. Edu, que até então estava apenas de passagem pela festa, convida Celeste para dançar. A conexão entre os dois é instantânea, e um clima de romance toma conta do salão. O momento mágico quase é interrompido pela chegada inesperada de Mauro, que, furioso ao ver Celeste feliz com outro homem, tenta se aproximar para causar tumulto. No entanto, Lígia, sempre protetora, intervém e impede que Mauro estrague a noite de sua filha. A dança e a conversa com Edu marcam um divisor de águas para Celeste. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sente valorizada e aceita por quem realmente é. Mal sabe ela que Edu é, na verdade, o misterioso Genoca, com quem trocava cartas em segredo. O encanto do encontro deixa claro que os dois foram feitos um para o outro. Nos capítulos seguintes, Edu e Celeste começarão a se aproximar cada vez mais. Eles finalmente confessarão estar apaixonados. A revelação dos sentimentos será um momento emocionante, trazendo uma nova luz à vida de Celeste, que encontra em Edu não apenas um parceiro romântico, mas também alguém que a respeita e a inspira. Contudo, nem tudo será fácil para o novo casal. Raimundo, o pai de Celeste, se mostrará contrário ao romance. Ele acredita que a filha está se envolvendo cedo demais, temendo que ela ainda esteja fragilizada pelo término com Mauro. Raimundo terá dificuldade em aceitar que Edu possa ser um bom parceiro para sua filha, mesmo com Lígia apoiando o relacionamento. Mas Celeste, fortalecida pela experiência dolorosa que viveu com Mauro, está determinada a não deixar que ninguém decida seu futuro. Pela primeira vez, ela se sente no controle de sua própria vida e não permitirá que as opiniões alheias interfiram em sua felicidade. O pedido de namoro de Edu, que acontecerá em um capítulo emocionante, será o ponto alto dessa nova fase. Ele surpreenderá Celeste com uma declaração sincera e um gesto romântico, mostrando que está disposto a construir algo especial ao lado dela. A jovem, emocionada, aceitará, sentindo-se finalmente pronta para abrir seu coração novamente. A história de Celeste e Edu promete trazer momentos de ternura e superação, enquanto ela deixa para trás as cicatrizes do passado e abraça um futuro cheio de possibilidades. Com um amor baseado em respeito e cumplicidade, Celeste não apenas encontra a felicidade, mas também descobre a força que sempre esteve dentro dela. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o clima na casa de Bia estava tenso. Tomada por uma mistura de raiva e frustração, ela destruiu as fotos que Beto havia tirado para a campanha publicitária. Cada imagem cuidadosamente planejada por ele foi rasgada ou jogada no lixo. Para Bia, aquelas fotos representavam algo que ela não queria ser, uma imagem moldada por expectativas alheias. Beto, ao descobrir o estado das fotografias, ficou em completo desespero. A campanha era crucial para sua carreira, e ele sabia que refazer todo o trabalho levaria tempo e esforço que não tinha. Enquanto isso, Edu enfrentava seus próprios dilemas familiares. Ao perceber que Nelson estava sendo ameaçado por um agiota, o jovem tomou uma decisão difícil: defender o pai. Apesar das constantes falhas e problemas de Nelson, Edu não conseguia ficar de braços cruzados. Ele prometeu ajudar, buscando alternativas para pagar a dívida e proteger a família. A atitude de Edu trouxe um misto de alívio e vergonha para Nelson, que sabia que sua irresponsabilidade colocava o filho em uma posição complicada. Em outro canto da cidade, Vera observava com crescente preocupação o comportamento de Mauro em relação a Celeste. O controle excessivo dele sobre a esposa era evidente, e isso incomodava profundamente Vera. Em uma conversa franca, ela alertou Lígia sobre a situação. "Você não percebe? Ele a sufoca com esse controle. Celeste precisa de espaço, de apoio, não de alguém que a trate como se não pudesse tomar as próprias decisões." Lígia, embora hesitante, começou a refletir sobre as palavras da amiga.
Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal, assim você fica por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Celeste, por sua vez, não estava disposta a aceitar interferências. Ao receber Lígia em sua casa para conversar, não teve paciência para ouvir os conselhos. Você não tem o direito de se meter na minha vida, disparou visivelmente irritada. A discussão escalou, e Celeste acabou expulsando Lígia de sua casa. Para Celeste, aquilo era uma invasão de sua privacidade, mesmo que o intuito fosse ajudá-la. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, Clarice procurava Teresa para desabafar sobre sua crescente preocupação com Beatriz. Ela está tão diferente, tão distante. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que tem algo errado. Teresa, sempre atenta, ouviu com calma, tentando tranquilizar a amiga. Mas no fundo, sabia que Beatriz estava enfrentando algo que precisava ser compreendido e resolvido. Jacira, por sua vez, vivia um momento de insegurança e tristeza. Seu desempenho no concurso de talentos havia ficado aquém de suas expectativas, e ela não conseguia esconder a decepção. Eugênia, percebendo o sofrimento da amiga, prometeu ajudá-la a melhorar. Você tem potencial, Jacira. Só precisa de um pouco mais de confiança e prática. Vamos trabalhar nisso juntas, ok? As palavras de Eugênia trouxeram um pequeno alívio para Jacira, que começou a recuperar a esperança. Maristela e Basílio, por outro lado, encontraram um momento de reconexão. Apesar das idas e vindas, os dois acabaram se entregando aos sentimentos e ficaram juntos novamente. Para eles, aquele instante parecia uma pausa nos conflitos e dificuldades, uma chance de aproveitar a companhia um do outro sem pressões externas. No entanto, nem todos os relacionamentos fluíam com a mesma leveza. Juliano fez um comentário que abalou Beatriz profundamente. Você deveria alisar o cabelo. Fica mais bonito assim. A sugestão, dita sem maldade aparente, atingiu Beatriz como um julgamento sobre sua aparência e identidade. Ela, que já enfrentava dúvidas sobre si mesma, sentiu-se ainda mais pressionada a se enquadrar em padrões que não representavam quem realmente era. Com tantos conflitos e emoções à flor da pele, cada personagem enfrentava seus próprios desafios. As escolhas que faziam tinham impacto não apenas em suas vidas, mas também na de todos ao redor. Entre tentativas de controle, reconciliações e descobertas, a trama continuava a se desenrolar, mostrando que cada ação, por menor que pareça, pode gerar ondas que reverberam por toda parte. A situação estava insustentável. Nelson, conhecido por sua postura controladora e egoísta, finalmente cedeu e permitiu que Anita trabalhasse na televisão. No entanto, sua decisão não foi motivada por um gesto de apoio ou reconhecimento do talento da esposa. O que o levou a autorizar Anita a se tornar apresentadora foi uma dívida crescente com o agiota, fruto de chantagem feita por Heloísa, sua ex-amante. Tudo começou quando Heloísa reapareceu na vida de Nelson exigindo uma quantia de 20 mil cruzeiros. O dinheiro era a garantia de seu silêncio sobre o caso extraconjugal que ambos tiveram no passado. Heloísa ameaçava revelar tudo à família de Nelson, o que poderia arruinar ainda mais a já fragilizada relação com Anita e com o filho, Edu. Sem ter como pagar a chantagem, Nelson buscou socorro com o agiota, mas acabou se complicando ainda mais. Com a dívida em aberto, o agiota não demorou a pressioná-lo. As cobranças se tornaram cada vez mais agressivas, até culminar em ameaças diretas. Dá seu jeito, te vira. Se amanhã não pagar os cobres que deve, vai sobrar pro teu moleque, disse o bandido, referindo-se a Edu, o filho de Nelson. Desesperado, ele percebeu que precisava agir rápido. 10 mil cruzeiros até amanhã. Não podem fazer mal ao Edu, não podem, murmurava Nelson para si mesmo, enquanto caminhava de um lado para o outro. Apesar do clima de celebração, Nelson mal disfarçava suas reais intenções. Ele sabia que o trabalho de Anita seria sua tábua de salvação, pelo menos enquanto conseguisse manipular a situação a seu favor. Para ele, o talento e o esforço da esposa não passavam de um meio para alcançar seus próprios objetivos. No dia seguinte, Anita fez sua estreia no programa de Alfredo Honório. O quadro Marmita da Anita rapidamente conquistou o público, graças ao carisma e à naturalidade da nova estrela. Anita não só ensinava receitas, mas também transmitia alegria e entusiasmo, cativando os telespectadores de todas as idades. Enquanto Anita brilhava na TV, Nelson usava o dinheiro do adiantamento para quitar parte da dívida com o agiota. No entanto, ele sabia que aquilo era apenas um alívio temporário. Sua situação financeira continuava precária, e as ameaças poderiam voltar a qualquer momento. Anita, por outro lado, estava determinada a fazer do quadro um sucesso e, aos poucos, reconquistar sua independência.
Ela sabia que o trabalho na televisão poderia ser o início de uma nova fase em sua vida, longe das manipulações de Nelson. O público, por sua vez, acompanhava cada passo dessa trama com expectativa, aguardando os desdobramentos. Anita se tornaria uma estrela ainda maior? Nelson conseguiria manter suas mentiras ocultas? Ou a verdade sobre suas dívidas e chantagens viria à tona, colocando em risco tudo o que construíram até ali? O capítulo que se desenrolava mostrava que na vida de Anita, o brilho da televisão poderia ser apenas o começo de uma jornada cheia de reviravoltas, onde o talento e a força de vontade poderiam, finalmente, superar as adversidades impostas por Nelson e pelos fantasmas de seu passado. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Bia sentia uma inquietação crescer dentro de si. O peso das expectativas e o estresse acumulado fizeram-na tomar uma decisão impulsiva. Em um momento de descontrole, pegou as fotos que Beto havia tirado para a campanha e começou a rasgá-las, uma por uma. As imagens, meticulosamente preparadas, simbolizavam algo que ela não conseguia mais suportar: a pressão por perfeição. Quando percebeu o que havia feito, era tarde demais. Os pedaços espalhados pelo chão testemunhavam o estrago, e ela não sabia como encarar Beto. Enquanto isso, Beto, alheio ao ocorrido, revisava mentalmente o cronograma da campanha. Ele sabia que aquelas fotos eram cruciais para o sucesso do projeto. Ao voltar para o estúdio e encontrar os pedaços rasgados, ficou paralisado. Um misto de desespero e raiva tomou conta dele. Como isso foi acontecer? Pensou, tentando juntar as peças, literalmente e figurativamente. No outro lado da cidade, Edu enfrentava um problema bem diferente. Nelson, seu pai, havia se envolvido com um agiota para tentar resolver as dívidas da família. Edu, ao descobrir a situação, decidiu que não deixaria o pai enfrentar isso sozinho. Ele encarou o agiota de frente, prometendo quitar o valor devido o mais rápido possível. "Vou ajudar meu pai, custe o que custar", garantiu Edu, enquanto Nelson o observava, dividido entre alívio e culpa. Na casa de Celeste, a tensão também era palpável. Vera não conseguia mais ignorar o controle excessivo de Mauro sobre a irmã. Preocupada, decidiu conversar com Lígia, acreditando que ela poderia ajudar a abrir os olhos de Celeste. "Mauro está manipulando cada decisão dela", desabafou Vera. "Celeste merece mais do que isso." Lígia ouviu atentamente, mas não sabia até que ponto poderia intervir sem agravar a situação. Longe dali, Clarice buscava conforto em Teresa. Sentia-se sufocada pela preocupação com Beatriz. "Ela não é mais a mesma", lamentou. "Desde que começou a se envolver com aquele grupo, parece estar se afastando de tudo que realmente importa." Teresa tentou tranquilizá-la, mas sabia que o caminho para ajudar Beatriz seria longo e desafiador. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e qual a nota você dá para a novela até agora. Enquanto isso, em um cenário mais leve, Maristela e Basílio se rendiam novamente à química irresistível que os unia. Depois de tantas idas e vindas, decidiram deixar os receios de lado e aproveitar o momento. Ainda assim, ambos sabiam que a relação carregava seus próprios desafios, mas por enquanto, o desejo falava mais alto. De volta ao drama, Celeste, exausta de tantas interferências, perdeu a paciência ao receber mais uma visita inesperada de Lígia. "Você não tem o direito de se meter na minha vida", disparou Celeste, expulsando-a de casa. A situação deixou ambas abaladas. Celeste, por sentir que estava perdendo aliados, e Lígia, por não conseguir ajudar alguém que amava. Enquanto isso, Jacira lutava contra uma sensação de fracasso. O concurso pelo qual tanto se dedicou não havia saído como esperava, e as críticas a deixaram ainda mais insegura. Eugênia, percebendo a fragilidade de Jacira, estendeu a mão. "Você tem talento", disse com firmeza. "Vamos trabalhar juntas para mostrar isso ao mundo." Jacira viu naquela oferta uma luz no fim do túnel e decidiu aceitar a ajuda. Por outro lado, Juliano, em um comentário que soou tanto insensível quanto presunçoso, sugeriu que Beatriz alisasse o cabelo. "Você ficaria melhor assim", afirmou, sem perceber o peso das suas palavras.
Beatriz, já fragilizada por tantas questões internas, ficou ainda mais incomodada. Sua expressão mudou, mas ela decidiu não confrontá-lo naquele momento, embora as palavras tivessem deixado uma marca. Enquanto os acontecimentos se desenrolavam, as vidas dessas pessoas continuavam entrelaçadas, movidas por conflitos, desentendimentos e a busca por redenção. Bia, perdida entre seus próprios dilemas, começava a perceber que suas ações impulsivas estavam afetando não só sua vida, mas também as daqueles ao seu redor. Beto, por sua vez, buscava forças para recomeçar, determinado a não deixar que aquele contratempo destruísse sua carreira. Edu, ao assumir a dívida do pai, sabia que enfrentaria desafios financeiros, mas seu amor por Nelson era maior do que qualquer dificuldade. Vera continuava preocupada com Celeste, enquanto Lígia ponderava sobre como agir sem prejudicar ainda mais a relação com a amiga. Jacira, apesar das inseguranças, começou a vislumbrar um futuro promissor ao lado de Eugênia, enquanto Beatriz refletia sobre sua identidade e sobre o que realmente importava para ela. Em meio a tantas tramas e desdobramentos, todos pareciam buscar o mesmo objetivo: um pouco de paz e a chance de recomeçar. Beatriz vive um dos momentos mais difíceis de sua trajetória em Garota do Momento, durante sua participação ao vivo no programa Alfredo Honório Show. O que deveria ser uma grande oportunidade profissional se transforma em um pesadelo, abalando não só a jovem, mas também aqueles que torcem por ela. O público assistia incrédulo enquanto Beatriz, visivelmente abalada, lutava para respirar. Seus movimentos ficaram lentos e sua voz começou a falhar. O ápice do drama ocorreu quando, diante das câmeras, ela perdeu os sentidos e desmaiou no palco. O alvoroço foi imediato, com a produção correndo para socorrê-la e Alfredo Honório tentando manter a calma enquanto o programa saía do ar abruptamente. Nos bastidores, o pânico tomou conta. Clarice e Beto, que acompanhavam tudo pela televisão, ficaram desesperados ao ver Beatriz desmaiar ao vivo. Sem perder tempo, ambos se dirigiram ao hospital para acompanhar o estado de saúde da jovem, temendo pelo pior. Enquanto isso, Bia, satisfeita com o resultado de sua armação, não conseguia esconder a satisfação. Para ela, o fracasso de Beatriz era motivo de celebração. Ela não nasceu para esse mundo de destaque, comentou ironicamente com os colegas de produção, sem demonstrar qualquer remorso pela gravidade da situação que provocou. Beatriz foi imediatamente levada para o hospital, onde recebeu atendimento médico de emergência. O diagnóstico confirmou a reação alérgica severa ao produto utilizado no cabelo, agravada pela crise de asma. Clarice e Beto ficaram ao lado dela, visivelmente abalados, mas aliviados por saberem que, apesar do susto, Beatriz estava fora de perigo. Enquanto Beatriz repousava, ainda sob os efeitos do incidente, Clarice não conseguia esconder sua preocupação. Ela nunca deveria ter passado por isso, lamentou, segurando a mão da filha. Beto, por outro lado, estava tomado por um misto de raiva e tristeza, determinado a descobrir o que realmente aconteceu. Mesmo no hospital, Beatriz começou a refletir sobre tudo o que enfrentou nos últimos dias. Apesar do cansaço, sentia que precisava lutar mais do que nunca para conquistar seu espaço sem abrir mão de quem realmente era. Ela sabia que sua autenticidade incomodava algumas pessoas, mas também era sua maior força. Enquanto isso, o impacto do incidente repercutia em diferentes esferas. O público, que assistira ao programa ao vivo, expressava preocupação nas redes sociais, enquanto as críticas à perfumaria carioca e à equipe de produção do programa ganhavam força. Juliano, acuado pela repercussão negativa, nos próximos capítulos de Garota do Momento, Zélia decide investigar o passado de Juliano. No entanto, e se depara com documentos antigos que mencionam o nome de Valéria, despertando ainda mais sua curiosidade. Enquanto isso, Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a nova campanha publicitária. A tensão entre os dois é palpável, especialmente quando Beto deixa claro para Beatriz que não pretende reatar o namoro, apesar da proximidade exigida
remunerada pelo trabalho. Na empresa, Marlene apresenta a Juliano sua mais recente criação, ela era capaz de um sabonete inovador que promete ser um sucesso. Juliano, impressionado com o resultado, aprova o produto imediatamente, reforçando sua confiança no talento de Marlene. Contudo, a descoberta de Zélia sobre o nome de Valéria nos papéis de Juliano levanta suspeitas que podem abalar a relação entre eles. Paralelamente, Jacira começa a desconfiar de que está sendo sabotada no concurso, o que a deixa apreensiva e insegura. Sua preocupação aumenta quando Teresa e Eugênia comentam sobre o sucesso do programa e percebem que Coralina tem atraído atenção com seus comentários sobre o concurso. A situação é um sinal de que a competição está mais acirrada do que nunca. Enquanto isso, Valdete invade o camarim de Alfredo, causando um tumulto nos bastidores. Em outro ponto da trama, Nelson enfrenta uma situação delicada ao ser agredido por um agiota, o que evidencia seus problemas financeiros e coloca sua segurança em risco. De volta à sessão de fotos, Beatriz decide sabotar o trabalho de Beto, criando dificuldades e comprometendo o resultado da campanha. No entanto, Clarice aparece em busca de Beatriz, adicionando mais um elemento de intriga à história. Cada um dos personagens segue envolvido em seus próprios conflitos, enquanto as conexões entre eles continuam a se entrelaçar de forma surpreendente. Celeste vivenciará um momento de grande desconforto e constrangimento, que expõe questões delicadas sobre assédio e preconceito. A jovem será abordada de forma inadequada por um homem mais velho enquanto visita uma banca de livros. A cena promete provocar reflexões sobre culpabilização da vítima e os desafios enfrentados por mulheres em situações semelhantes. Tudo começa quando Celeste e sua amiga Bia estão caminhando para a escola. Durante o trajeto, a jovem se interessa por uma banca de livros na rua e decide se aproximar para dar uma olhada. Enquanto ela analisa os títulos expostos, um homem de aproximadamente 60 anos aparece, aproximando-se com